Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quarta-feira, hoje 8 de dezembro. Hoje celebra-se o Dia da Família e também o Dia da Justiça. E nós esperamos que a família seja reconhecida como a célula máter da sociedade. Não esse conceito errado da família destes tempos tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo. A família, como está realmente constituída na palavra de Deus. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. E também, pela passagem do Dia da Justiça, esperamos que nesse país a justiça seja praticada, seja a prática imparcial para os grandes e os pequenos. Todos nós somos iguais perante a lei. Hoje eu quero fazer, na abertura do nosso programa, um convite para você que é ciclista para participar no próximo sábado pela manhã de um passeio ciclístico pelas comemorações do Dia da Bíblia, que será celebrado no domingo, segundo domingo de dezembro. Então, no sábado pela manhã, haverá uma concentração lá na Praça da Bandeira, no centro da cidade. Haverá também um passeio ciclístico saindo lá do Monumento da Bíblia e naturalmente vai percorrer vários bairros de nossa cidade e os 100 primeiros inscritos receberão um exemplar das Escrituras Sagradas. Então você pode procurar a Vinac fazer sua inscrição. E no domingo haverá uma carreata no centro da cidade, percorrendo vários bairros e no domingo encerramento à noite, um culto de ações de graças na Igreja Presbiteriana no bairro de São José. Então essa é a programação pela passagem da Semana da Bíblia, encerrando no domingo. Você não pode ficar de fora. Quero também lembrar ainda a nossa cantata, o nosso musical natalino, que está simplesmente imperdível. No dia 25, nossa igreja, ela realiza o musical natalino, que aliás faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. Nós vamos transformar a nossa igreja numa cidade, numa mini cidade, onde você terá a oportunidade de conhecer Belém, Nazaré e Jerusalém, e você vai ter a oportunidade de ver como tudo aconteceu desde o nascimento de Jesus. Nós esperamos contar com a sua presença, você não pode ficar de fora. Dia 25 de dezembro, celebração do musical natalino na Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nesse instante, eu quero deixá-los com a nossa irmã cantora Jaqueline, louvando a Deus com este belíssimo hino. Celebrarei
vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 55. Nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 7. Jeremias, capítulo 55, versos de 1 a 7. Depois vamos orar incluindo esses pedidos de oração. Jeremias 55, desculpe, Isaías, Isaías, me perdoem aí, Isaías 55, versículos de 1 a 7. Isaías 55, versículos de 1 a 7. Todos acharam? E os que estão em casa também, né? Naturalmente devem estar com as suas Bíblias abertas. Vamos ler. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca se conheceu, que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Pai, nós te louvamos pela bênção, pelo privilégio, pela liberdade, pela oportunidade de subirmos à tua casa na noite deste dia, para abrirmos a tua palavra e estudá-la. Pedimos-te em nome de Jesus, que tu se instrumentalize desta escritura e deste servo que contigo fala, para que nesse momento a tua palavra ela possa fluir nos corações, ela possa realmente promover, Senhor, aquilo que tu já tens posto em nosso coração para ser transmitida agora. Fala-nos através da tua palavra. Meus irmãos, nós estudamos durante vários meses o primeiro e segundo livro de Pedro. Foi muito importante, fizemos um estudo exegético bem detalhado e foi muito interessante, né? Concluímos esse estudo na última quinta-feira. Mas hoje nós vamos estar trazendo um estudo baseado nesses poucos versículos que lemos aqui do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 7. Eu poderia ter lido o resto do capítulo, mas vamos nos limitar a ler apenas esses e meditar apenas nesses 7 primeiros versículos. Eu gostaria de que você continuasse com a sua Bíblia aberta. E eu fiz um apelo também hoje à noite para que quem tivesse conhecimento de algum usuário de drogas, lícitas ou ilícitas, que pudesse subir ao templo, estivesse aqui. Mas também pedimos àqueles que estão em casa, que ligue agora mesmo para alguém que você sabe, algumas famílias que estão convivendo com algum usuário de drogas,
Nós vamos estar falando sobre isso hoje à noite. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu creio que vai ser muito útil a todos os dependentes e usuários de drogas. Esse texto, meus irmãos, esse capítulo 1, ele tem, estes primeiros versículos do capítulo 55, ele tem uma finalidade: falar a Israel e a todos os povos gentílicos. Esse capítulo 55, cujo profeta Isaías é um profeta messiânico, ele se dirigiu exclusivamente a Israel, para falar à casa de Israel sobre o Messias, e ao povo gentílico aquilo que o Evangelho se propõe a oferecer àqueles que ainda não conhecem o plano da salvação. Lembrando que após o homem ter sido criado lá no Éden, logo após a sua queda, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. E quando ele perdeu essa imagem e semelhança de Deus, que antes ele tinha sede de Deus, ele foi buscar em outras fontes onde matar a sede. Nós encontramos 2 salmos que eu chamo a atenção dos senhores no início, logo no início. Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. Salmo 42, versículo 1. Vou repetir: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. No verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, este homem, no caso, quando caiu, perdeu a comunhão com Deus, e aquela sede que ele tinha de Deus, ele perdeu também, e foi buscar em outras coisas. No Salmo 63, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Preste atenção, repetindo: quando o homem caiu, ele saiu da presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus, e ele que tinha sede de Deus até antes da queda, então ele perdeu também essa sede por Deus e passou a buscar em outras fontes, na busca de encontrar algo que saciasse a sede da sua alma, porque todo homem tem realmente esse vazio no seu coração. Santo Agostinho, ele dizia que o homem tem um vazio no seu coração, que enquanto não for preenchido, e só quem preenche é Deus, ele continuará tendo sede. Só que essa sede ele quer matar com outras coisas, matar sede com algo que jamais poderá saciar a sua sede, porque ele perdeu a comunhão com Deus, e ele só se sentirá plenamente saciado quando ele voltar para Deus. Ou seja, enquanto ele viver distante de Deus, ele estará vazio, com sede. Ou seja, enquanto ele não vier à fonte, que é Jesus, ele vai buscar água, beber a sede, matar a sede da sua alma, em águas de cisternas rotas. É o que nos diz o profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 3. O Senhor diz: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que é cisternas rotas? São águas apodrecidas, putrefadas,
águas que não servem para ser consumida. E foi exatamente isso que o homem fez quando ele perdeu, quando ele deixou de beber da fonte da água da vida que emana de Deus. Portanto, essas águas putrefadas jamais vão fazer bem ao homem, jamais vai saciar a sua sede, pelo contrário, vai causar males tanto ao seu corpo físico, como à sua mente, como ao seu coração. E aí a gente vai ver mais adiante quantos transtornos, quantos problemas, quantas dificuldades, quantos danos essa água de cisternas rotas causa a si mesmo e causa a sua família, causa a quem for usuário de alguma dessas águas que se encontram em cisternas rotas. E é isso que o Senhor nos diz. O Senhor diz: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, o pecado levou os homens a abandonarem o Senhor, fonte das águas vivas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versos 25 e 26, o profeta, isto é, o autor do livro de Provérbios diz assim: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. É isso que nós encontramos em Jeremias capítulo 17, versículo 13, a parte C. Então vocês prestem atenção, você que está em casa nos assistindo agora, que todos nós, através dos nossos ancestrais lá no Éden, quando ele saiu da presença de Deus, pecou contra Deus, aquela sede que ele tinha de buscar a Deus, ele perdeu. E aí foi buscar em fontes de águas de cisternas rotas. Daí porque Isaías, no versículo 1 diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Esse versículo eu quero dividir na parte A e parte B. Na parte A, eu chamo a atenção de todos para essa expressão: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Presta atenção. Exclamação: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Que águas são estas, pastor? É que quando os nossos ancestrais perderam a visão de Deus e eles passaram a beber de uma água de cisternas rotas, eu poderia citar inúmeros mesmo exemplos. Eu vou citar apenas alguns deles. O dinheiro. Quando o homem procurou buscar no dinheiro se sentir saciado em comprar tudo aquilo que ele deseja ou que ele quer, ele está bebendo água de cisternas rotas. Porque, como dizia o saudoso missionário Gerson Barbosa de Menezes, o dinheiro pode fazer muita coisa, pode fazer tudo e não faz nada. O dinheiro pode promover a alegria, mas não traz a felicidade. O dinheiro pode mobiliar uma casa de tudo que é do bom e do melhor, mas não compra uma esposa. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro pode fazer muitas coisas e não faz nada. E muitos estão apegados a esta coisa chamada dinheiro. Por isso que a Bíblia diz: o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há muita gente, eu já vi algumas pessoas dizerem assim: pastor, olha aqui onde está o meu dinheiro está aqui. Quantas pessoas nesses dias
riquíssimas, abastardas de bens, mas na hora que elas precisaram de um pouco de ar de oxigênio, ao serem entubadas, o dinheiro não resolveu. Porque o dinheiro é como água de cisternas rotas. Poderíamos citar aqui um outro. Aliás, um professor nosso de seminário, ele dizia que o homem edifica um altar, constrói um ídolo para adorar, e depois é destruído por esse ídolo. E há muita gente que hoje tem bebido água de cisternas rotas, porque diz: eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na hora em que ele mais precisa de que o dinheiro traga alguma solução, ele não vai encontrar solução alguma. Porque o dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a cura. Muita coisa o dinheiro pode fazer, mas há muita gente pegado ao dinheiro. A fama, espírito vaidoso, luxúrias. Tem pessoas que vivem somente para desfrutar de uma vaidade, de uma ilusão, de uma fantasia, que quando passar aquele efeito, o vazio no seu coração continua. As riquezas, a minha mãe dizia: a medida do ter nunca enche. Eu era criança, e como toda criança às vezes pega na palavra, eu pensava que era a letra T do nosso alfabeto. Quando eu cresci mais um pouquinho, fui entender que é o verbo ter. O homem não se sente saciado, ele quanto mais tem, mais quer. É uma água de cisternas rotas. Outros estão buscando nos prazeres efêmeros da carne. Jesus estava lá no monte da tentação, e Satanás insinuou por várias vezes para que Jesus caísse em tentação. E dentre essas tentativas ele disse: olha, se tu prostrados me adorares, dar-te-ei todas as riquezas, todas as glórias do mundo. E há muita gente que está nessa busca de enriquecer, de enriquecer, de ser uma pessoa bem-sucedida. Eu não estou fazendo apologia que você não busque realmente ser uma pessoa bem-sucedida, mas aquele que põe na riqueza sua fé, sua confiança, aí está a sua ruína. A prostituição. A Bíblia conta a história de uma mulher samaritana que estava lá no poço de Jacó, em busca d'água. Jesus se aproxima dela, travou um diálogo com ela. E como os judeus não se davam com os samaritanos, aquela mulher diz: como sendo tu judeu, vens a mim pedir, dá-me de beber, sendo eu samaritana. Jesus então aproveitou e disse: mulher, você está vindo buscar água, tantas vezes quantas você vier, você tornará a ter sede. E aquela mulher começou a apresentar questões que não eram, explicavam, mas não convenciam, não justificavam. O poço é fundo, e ela tinha de fazer o que lá? Buscar água. Mas é que ela não estava querendo dar a menor atenção àquilo que Jesus estava falando. Jesus então disse: mulher, se tu souberas quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe daria. E aquela mulher, continuando o diálogo com Jesus, Jesus disse: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, nunca mais. E ela disse então, dando uma de religiosa: os nossos pais nos ensinaram que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus então disse: mulher, é chegada a hora que nem neste monte, nem em qualquer outro lugar, porque Deus é Espírito, não tem um lugar determinado fixo onde se possa ser adorado, onde Deus possa ser adorado. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E a mulher então tinha ouvido de Jesus uma coisa que ela até então estava ocultando. Ela tinha 5 relacionamentos. Em outras palavras, aquela mulher era uma mulher prostituta. A sede que aquela mulher tinha era de sexo, prostituição. Jesus então disse: vai chamar o teu marido. Ela disse: vejo, não tenho marido. Jesus disse: vejo. Ela disse: vejo que tu és profeta, porque 5, Jesus havia dito, 5 homens com os quais tu tiveste relacionamento, e esse com o qual tu vive agora não é teu marido.
E foi quando ela tirou uma de religiosa. Os nossos pais nos ensinaram que é em Jerusalém. E depois, nós estamos esperando o Messias, e quando ele vier, restaurará a nossa sorte. Jesus disse: sou eu que falo contigo. Quando a mulher ouviu isso dos lábios de Jesus, ela se conscientizou que aquele que ela julgava que era um simples profeta, era um simples judeu, e que muito menos tratava do próprio Messias, deixou o seu cântaro aos pés de Jesus, correu, o cântaro vazio, correu, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. Porventura esse não é o Messias? Sabe porque ela foi ao encontro daqueles homens, que eu acredito que eram os homens com os quais ela se prostituía. Ela deve ter chegado para eles e deve ter dito: eu quero que vocês conheçam um homem que matou a sede da minha alma, do meu coração. Vocês só procuravam matar a sede sexual. Agora eu conheci um homem que matou a sede da minha alma, do meu coração, e vocês precisam de conhecê-lo. Há muita gente que está como aquela mulher, antes, sede por sexo, prostituição. Outros estão bebendo água de cisternas rotas, da pornografia, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas agora eu quero entrar no principal disso que eu quero falar para vocês. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas. É que há muita gente que está bebendo águas de cisternas rotas das drogas, drogas lícitas e drogas ilícitas. Não tenho dúvidas que você foi profundamente abençoado através da palavra que nós ministramos, mas você está convidado amanhã a continuar conosco, outra vez, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus, de acordo com o que você ouviu nessa manhã. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.